Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. É uma satisfação estar participando de mais um evento relacionado à neutralização, né, das emissões da pecuária. Estar aqui em nome da Embrapa Gado de Leite participando de um evento tão importante, né, como já mencionado aí pelo Ministério, pelos colegas Alexandre e André aí, como é importante a iniciativa privada estar tomando frente, né? É sinal que as coisas estão acontecendo. Então vamos dar início à minha apresentação. Agradecer o pessoal do apoio aí, né, fazer uma transmissão virtual. Muito bom ver que já estamos com o evento presencial, como eu gostaria de estar aí tomando um leite aí com os colegas Alexandre, a turma da Nestlé e todos os demais aí que trabalham junto com a gente. Então, como meu xará disse, meu desafio aqui hoje é passar algumas bases conceituais sobre a questão do metano entérico, principalmente, sobre pegada de carbono na atividade leiteira. Começo com esse slide. Eu estou atuando como cientista visitante pela Embrapa Gado de Leite aqui na Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos. Nessa figura a gente vê uma fazenda típica leiteira, né? Quem sabe, aqui é um dos estados, meu segundo estado maior em produção, mas tradicionalmente, né, como se fosse a Minas Gerais dos Estados Unidos. E a gente vê essa fazenda aí com alguns geradores de energia, com base em energia eólica, né? E teria outras fotos aqui para mostrar como que nesses 2 últimos anos cresceu o número de energia eólica, onde tem mais vento, e captação de energia solar. E há 2 meses atrás já existia uma discussão no departamento que eu trabalho aqui sobre será que o produtor de leite vai querer continuar produzindo leite, né? Tendo em vista que essa geração de energia verde aí tem gerado uma renda que muitas vezes o produtor de leite não está conseguindo. Então, esse é o cenário de mudanças e um pós-COP26, né? Eu e o Alexandre estamos aí nos últimos dias atendendo muitas demandas, né, para falar sobre o assunto, da importância e os desafios que vão ser, que vai ser atingir essas metas propostas, né? Que são metas ousadas que vão precisar do esforço de todos. Então, é uma satisfação muito grande. Então, meu roteiro, minha agenda aqui hoje é falar sobre o direcionamento que vem existindo para a produção de alimentos em 3 pontos-chave: saúde, bem-estar e meio ambiente. Falar um pouco de desinformação na era da informação. Então, minha intenção aqui vai ser trabalhar muito em base conceitual, uma vez que a gente tem visto que tem muita desinformação, né? Hoje o acesso à informação na inteligência artificial dá um direcionamento que dificulta um pouco o nosso trabalho. A gente precisa mostrar algumas verdades e precisa ter argumentos técnicos, científicos e mostrar um pouco dos caminhos, né? Acho que o Alexandre mostrou alguns exemplos junto com o André, e alguns exemplos na prática de como atingir esse leite baixo carbono, leite carbono neutro. Passaremos às considerações finais. Então, como eu mencionei anteriormente, né, o consumidor vem demandando a produção de alimentos. O primeiro ponto deles é vida saudável, bem-estar animal. Graças a Deus, nosso produtor ele tem ciência de que o bem-estar animal é fundamental para a lucratividade. A população está atenta e quer ter uma vida mais saudável. E a questão de sistemas sustentáveis, aí, a demanda por produtos carbono neutro, né? Chama atenção aqui para alguns produtos, né, cada vez mais disponíveis nas nossas prateleiras. O primeiro ponto, eu gosto de usar esse slide para mostrar, né, incrível, impossible, beyond burger, são nomes que remetem a algo incrível, né? Mas realmente o que é incrível é o que esses alimentos procuram copiar, né? Acho que são quase incríveis aí, né? Muitos deles chegam até próximo. Eu também acredito muito, Alexandre, na coexistência, e a gente vê uma evolução muito grande, até mesmo de carne sintética, né? Você tem uma redução no preço aí de produção de carne sintética de mais de 10 vezes nos últimos 10 anos. Então, esse parece ser um caminho sem volta. A gente vai abordar um pouco mais isso, mas em se tratando desse assunto, né, as opções vegetais, eu começo a fazer uma provocação, né? Primeiro delas é que elas são quase incríveis, né? Elas procuram
imitar o que é incrível, que para mim é o leite e a carne, ainda, né? E eu gosto de mostrar essa revisão do professor Broderick, publicada na revista Animal, bebida de amêndoa com bebida de vaca. E fica fácil de entender, né? Hoje as grandes empresas que comercializam leite também comercializam bebidas vegetais. E se eu fosse, né, um CEO de uma empresa, com certeza eu investiria nisso, porque a gente está vendendo um alimento com valor muito similar a um leite de alta qualidade. Aqui nos Estados Unidos, o preço do leite, da bebida vegetal, ela é equiparada ao de leite orgânico, ou seja, 2, 3 vezes mais do que o leite tradicional. E a quantidade de nutrientes, se a gente for pegar, a energia ela é próxima, mas a quantidade de proteína ela é 8 vezes menor na proteína vegetal. Então, você tem o preço do quilo dessa proteína, passa, né, a tornar essas bebidas muito vantajosas. Eu acho que isso explica muito bem o porquê que essas empresas também têm uma linha de produto vegetal. Mas a população tem que estar informada, né? Se a gente pegar como exemplo aí a quantidade de lisina que cada uma dessas fontes de bebidas fornecem, a gente vê aí que a bebida de amêndoa ela oferece 4 vezes menos lisina, 8 vezes menos de proteína, ou seja, a população, para conseguir atender as suas demandas, ela vai ter que consumir 8 vezes mais. Então, slide mostrando para o Alexandre o quanto que né, esse fundo de investimento, a BlackRock, influenciou no mundo, e todas as empresas estão correndo atrás hoje, né, de práticas de sustentável. Eu vou um pouco mais a fundo, peguei um trechinho dessa carta que está aberta e disponível no site desde o início do ano, que o investimento em práticas sustentáveis aumentou em 96% de 2019 a 2020. Né? Com a atualização aí, esses números vão ainda aumentar muito mais, ainda mais depois dos acordos assinados na COP. E o resultado disso, a gente está vendo na prática, a Europa já fala ser o primeiro continente emissões livres, a gente vê o esforço aí apresentado pelo Ministério, que a gente vem trabalhando junto, também do Brasil. Então, essa é uma consequência lógica de todo esse processo e dessa importância, né? Que palavras tão vigentes aí, descarbonização da economia, descarbonização, transição verde, temas cada vez mais abordados. Trazendo isso para o nosso aspecto, para o leite, né? Que eu estou chamando aqui leite carbono neutro ou leite baixo carbono. A gente tem preferido até usar leite baixo carbono. A gente entende, né? Que o carbono neutro ele também é um leite de baixo carbono. Mas essa aqui é uma figura bem emblemática que significa a pegada de carbono, a pegada de carbono de um leite, né? Uma vaca leiteira é um valor médio, produz em torno de 1.200 gramas de equivalente CO2 por quilo de leite. E 44% vem do metano entérico, e o uso de fertilizantes e compra de alimentos vão contribuir aí com mais aproximadamente 30%, 40%. Então, essas fontes, metano entérico, produção de alimento e uso de fertilizantes, vão representar aí 80% da pegada de carbono do leite na fazenda. Os números nacionais começam a ser gerados, acredito que a própria Nestlé e a Danone devam mostrar alguns dados. A gente observa, né, valores inferiores e superiores a esses que são considerados aí valores médios no mundo, de 1,2, né? Valores médios aí nacionais ficando mais próximos de 1,5 quilos de CO2 equivalente por quilo de leite. A gente tem que estar que o metano entérico ele é o que mais contribui, mas graças a Deus que o metano entérico existe, né? E essa aqui é a estequiometria, é o balanço da máquina de produzir proteína de alta qualidade para a população, chamada vaca, em que recebe aí um input de 20 quilos de matéria seca. Basicamente, a maior parte dessa matéria seca é composta por carboidratos fibrosos, que são transformados por micro-organismos em ácidos graxos voláteis, que servem de fonte de energia para o bovino produzir o leite, e também para multiplicar a principal fonte de proteína da vaca leiteira. Em contrapartida, existe um grupo de micro-organismos chamado árqueas, que não são bactérias, que produzem metano,
e que vai gerar em torno de 500 litros desse gás, que é considerado um gás de efeito estufa. Mas, em contrapartida, transformaremos o alimento fibroso num alimento de elevada densidade nutricional, dos mais ricos que a população mundial tem disponível. Então, graças a Deus que esse metano existe, e a gente vai abordar que a gente precisa ter algumas mudanças de conceitos. Eu acho que o Alexandre já começou, o primeiro ponto deles, um paradigma que a gente precisa quebrar e que a gente precisa informar os nossos produtores e a comunidade consumidora dos produtos lácteos, é que essa emissão de metano entérico ela não vai ser superior a 5%, 6%, né? Alguns estatísticos mais recentes mostrando em torno de 3%. E muitas vezes, né, as emissões vindo do gado são pintadas, aí, o quadro é pintado como se fosse o grande problema no mundo. O Alexandre deixou bem claro que a queima de combustível fóssil está nesse comando aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, naquela figura da estequiometria passada ali, de quanto que uma vaca de 20, que consome 20 quilos produz, é que é uma espécie estratégica, é um alimento que não compete com a alimentação humana. Então, a vaca alimenta-se basicamente de capim, de silagem e concentrado, e produz um alimento extremamente rico. Então, vai ser indispensável contar com essa espécie para alimentar uma população que vai ser próximo de 10 bilhões em 2050. Né? Já que são alimentos de elevada densidade nutricional. E mais recentemente, o conceito, o Alexandre já comentou aí sobre os efeitos de estudo, ainda existe alguns questionamentos que acabam sendo mais políticos, mas lembrar que o gás metano, isso é um fato, ele não é um gás que se acumula na atmosfera, mas é um gás de fluxo, de tempo de vida curto, de 12 anos, comparado aí com os 1000 anos do CO2, ele é muito curto. E a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então, ruminante compete menos por alimentação humana. Vou mostrar alguns dados básicos. Esse aqui são informações tiradas no site da FAO, mostrando que ruminantes bovinos, né, bife, seja gado de leite, eles têm uma geração de gás de efeito estufa superiores comparados aí a suínos e aves. Mas a gente tem que tomar cuidado e lembrar que suínos e aves alimentos que a população humana também se alimenta. Então, quando a gente passa a fazer uma comparação, esse aqui também é uma tabela tirada da revisão do professor, comparando os sistemas da Argentina, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mostrando o tanto de energia que entra no animal e o tanto de energia que sai na forma disponível para a população humana. E na coluna da esquerda é a eficiência bruta, e na da direita, considerando, né, a gente colocando no índex o alimento que deixa de ser consumido de competir com o humano, a gente observa, por exemplo, na Argentina, que tanto para a produção de leite e de carne são espécies extremamente eficientes e estratégicas para atender essa demanda nutricional. Ou seja, não existe inferioridade dessas espécies em transformar nutrientes em energia e proteína para a população, considerando que se deixe de consumir alimentos que também são consumidos por humanos. Vamos caminhar. O outro paradigma, alimentos de elevada densidade nutricional, um trabalho realizado na Dinamarca, que faz uma comparação, né? O pessoal que produz bebida vegetal fala que a produção é menor de gás de efeito estufa, e de fato é. Né? Se a gente pegar aqui os produtos de origem vegetal, a gente vê nessa penúltima coluna, GHGE, a gente vê que para produzir bife, para produzir carne e para produzir queijo, a gente emite mais. Mas quando a gente passa a olhar o queijo, por exemplo, o queijo atende 11 nutrientes da população, considerando a demanda de nutrientes da população dos países nórdicos europeus. E quando isso passa a ser considerado, né, tudo bem, emitimos gás, mas temos muito nutrientes. Quando isso a gente faz um índex computando essa densidade nutricional, a gente observa que o queijo passa a ser também muito eficiente devido a essa riqueza e disponibilidade de nutrientes. Então a gente precisa quebrar o paradigma que, né, se a gente fizer uma comparação aí com bebidas vegetais, a gente está produzindo menos gás de efeito estufa por nutriente. Isso aí, os dados de pesquisa são bem consolidados. E isso para carne, isso é um trabalho recente também, comparando dois
hambúrgueres incríveis aqui, americanos, produtos comerciais disponíveis em todos os supermercados e nas redes de fast food, um com base de soja e um com base de ervilha. A gente observa que, de cara, a gente já vê que os de base vegetal, eles têm mais calorias, mas, de uma forma geral, menos nutrientes. Aqui chama atenção para essa última marca, essa última tabela aqui da tabela nutricional, a quantidade inferior de macro e micro minerais, ou seja, a quantidade que atende de demanda. E a conclusão desse trabalho ela é bem interessante, né? Que os produtos vegetais, eles imitam a carne, que no máximo que eles servem para imitar e atender uma demanda de quem não quer comer carne, comer algo parecido, mas que nunca representa o mesmo valor nutritivo. E eles fizeram uma comparação também das emissões de quilo do balanço de carbono, da pegada de carbono, e observaram que a carne produzida no sistema tradicional de confinamento com alto concentrado, altamente dependente de queima de combustível fóssil, ela emite mais do que esses produtos vegetais. Mas, em contrapartida, quando fizeram essa comparação com carne verdadeira, a verdadeira incrível carne, né, usando sistemas regenerativos, o balanço de carbono foi melhor do que o de bebidas vegetais, mostrando aí o caminho, né, das práticas regenerativas e das adoções de tecnologias para mitigação de metano, como podem contribuir e como a pecuária pode participar da solução climática. E para fechar, um último conceito mais recente que ainda está sendo muito discutido é que ele começou a entrar em discussão em 2018 com a publicação desse artigo na Nature, de um grupo europeu de pesquisa, mostrando que o gás metano ele tem vida curta, e quando você transforma ele para equivalente carbono, você está considerando que ele vai ficar 1000 anos no ambiente. Isso não é verdade. O grupo de Davis, da Califórnia, explorando essa informação, ele deixa mostra, isso está disponível, está o site aqui nesse slide, esse slide vai estar disponível para quem tiver interesse, que o CO2 ele é um gás tipo de pulso que acumula na atmosfera, enquanto isso o metano é um gás de fluxo, ele não acumula. O metano de 10, 12 anos atrás, ele vai ser transformado em CO2. São slides aqui da Universidade de Davis, né? Trabalho capitaneado aí pelo professor Frank, em que mostra o animal consumindo o carbono que está na forma de pastagem, gerando aqueles 500 litros de metano, e dentro de 10 anos esse metano ele vai ser quebrado em CO2, um CO2 biogênico que é utilizado pelo processo de fotossíntese e é refixado nas pastagens, fechando assim um ciclo. Ou seja, se a população de gado não estiver aumentando, está ocorrendo, né, uma redução aí da produção de metano. E aproveitando essa informação, o professor Frank fez uma modelagem mostrando que, considerando esse fator de aquecimento global, considerando o ciclo curto do metano, as fazendas da Califórnia, né, o estado que mais produz leite, o maior volume de leite produzido no mundo hoje, ela está contribuindo para o resfriamento global. É isso mesmo, quem tiver interesse, está aqui o link desse artigo. O que acontece? Os produtores californianos estão usando menos vacas e produzindo mais leite, ficando mais eficientes. Isso os dados de modelagem desse trabalho mostrando que a atividade tem contribuído para um resfriamento, e na conclusão ele até comenta que essa contribuição faz com que outras estratégias de longo prazo, como substituição de queima de combustível fóssil para a utilização em veículos, ela possa ser estudada, ou seja, ela serve para dar tempo, né? Ela vai contribuir com essa redução. Então são conceitos novos ainda em discussão, mas que eu acredito que vão ser consolidados aí nos próximos anos. Dentro desse cenário, desde 2004, a pesquisa agropecuária tem tido como, muitas vezes coordenado pela Embrapa, tem tido como base já em 2004 com alguns projetos de pesquisa, né? Prioridade estratégica na Embrapa desde 2004, muitas vezes nessa época, aí, por que a Embrapa estava avaliando o gás de efeito estufa, e hoje o resultado está aqui, né? Acho que um seminário com muitas empresas privadas buscando carbono neutro, e se não fosse esses esforços aí de investimento de dinheiro público, de apoio
dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e da Agricultura, a gente não estaria nesse patamar. Opa. Então, citando algum desses projetos, né, foram uma sequência de amadurecimento e, como resultado desses projetos de pesquisa, conseguiu-se investimento público em infraestrutura que hoje são considerados referências mundial. Então, o Brasil hoje tem câmaras espirométricas, diversas instalações, sendo considerado um país referência na mensuração e na geração de gases, né? Tanto o Alexandre como a Mariana do Ministério mostraram aí que já estão disponíveis os fatores de emissões gerados em nossas condições aqui no Brasil. E aqui é a estrutura de pesquisa, né, lá da Embrapa Gado de Leite. E fruto desse investimento, a gente tem, por exemplo, esse artigo internacional, numa revista de alto impacto, disponibilizando modelos para cálculos de metano entérico, né? A gente viu que o metano entérico é um grande contribuidor dentro da fazenda no balanço de carbono. Então, a gente tem modelos, né? As nossas raças, os nossos tipos de alimentos são diferentes, a gente precisava gerar esses modelos. Então, fruto de investimento desse projeto é que hoje a gente tem modelo e a gente está tropicalizando os modelos existentes de cálculo de carbono. Então, a Nestlé passa a fazer, a Danone e outros laticínios, essa avaliação, e a gente está fazendo, deu uma passada aqui. Opa! Apanhando um pouco aqui, eu estou fazendo uma transferência remota e minha apresentação está aí em São Paulo. Então, eu peço desculpa aí. Então, a gente tem esses modelos, essas empresas estão fazendo esse levantamento, a gente está tropicalizando, embutindo, tentando embutir esses fatores gerados em condições tropicais, e para isso a gente precisa ter consistência científica, né, e publicar isso em revistas de alto impacto no mundo para a gente ter credibilidade e poder fazer isso com segurança. E fruto desse projeto, desses esforços também, eu gostaria de chamar a atenção esse trabalho de 2016, em que a gente pegou 2 fazendas tradicionais de Minas, uma delas com 103 animais, outra com 12, uma fazenda bem pequena, uma com 40 hectares de área de pasto, uma com 1 hectare, e o total de área de 216 hectares, ou seja, fazendas bem tradicionais de Minas, e fez o balanço de carbono dessas fazendas. E na fazenda 1, naquela fazenda maior, a gente... Apanhando um pouco aqui Na fazenda 1, a pegada de carbono foi de 856 gramas de CO2 por quilo de leite, ou seja, bem menor que aquela média mundial, e na fazenda 2, 1 tonelada. Dando sequência, quando a gente fez... É interessante observar que quando a gente fez o balanço, considerando o carbono que estava sendo estocado no solo, nas 2 fazendas, a gente pode ver nesse gráfico de barras, que considerando o estoque, ou seja, essa segunda, na fazenda 1 e na fazenda 2, a gente teve um balanço positivo, ou seja, a gente fixou mais do que emitiu. Ou seja, já em 2016 a gente mostrava que a pecuária pode participar como solução climática, né? E como prestadora de serviço ambiental. E isso a gente continua gerando esses dados, e com a empresa privada passando a medir isso, a gente vai ter mais consistência para estar dando esse direcionamento. E acho que o resultado mais importante disso, talvez esses resultados tenham servido para o norte, né? Para essa transição verde e descarbonização tão buscado pelas empresas privadas hoje, né? Então, mostro aqui roteiros da Nestlé, né? Vocês vão conhecer mais na parte da tarde, da Danone, Lactalis, e também aqui, né, alguns grupos específicos de fazendas, né, já um leite no carbon sendo produzido aí em condições brasileiras, o que foi o primeiro leite carbono zero aí produzido em condições brasileiras, já disponíveis no em alguns supermercados brasileiros. E isso tudo gerou uma demanda por desenvolvimento de ferramentas, e essas empresas formaram alianças, e hoje existem ferramentas que vão sendo usadas, e quando a gente padroniza isso, fica fácil de ter uma comparação, fazer um benchmark, entender como melhorar, como reduzir essas emissões e produzir de forma mais eficiente. E para o roteiro da descarbonização, aqui
eu chamo a atenção que a pesquisa tem gerado muitos números que vão ser muito importantes. E fiz aqui um estado da arte de quanto que cada uma pode contribuir na redução de metano entérico. Na produção, melhorando a alimentação e nutrição, a gente consegue reduzir até 30%, a genética e cruzamento 40%, interferência no rumen com alguns aditivos até 60%, melhorando a saúde do rebanho até 40% da intensidade de emissão, manejo de dejetos até 80% do metano oriundo dessa fonte e o manejo de pastagem até 40% dessa intensidade. Aqui eu vou passar rapidamente mostrando, a gente tem algumas tecnologias que ainda são acadêmicas, são em prova de conceito, outras que já estão em fase de validação final e algumas que já estão disponíveis no mercado. As cruzinhas representam o quanto que ela tem o potencial de reduzir e o cifrão, o tanto que ela custa. Então, a gente tem nutrição de precisão e suplementação alimentar como protótipos ainda, chegando próximo do setor produtivo, mas a melhoria da dieta, né, inclusão de leguminosas, melhoria na qualidade da forragem, já disponíveis e podendo ser utilizados aí como grandes mitigadores de metano. Na questão de genética e cruzamento, a gente vê que eficiência e longevidade já são características contempladas no programa de melhoramento e em fase de protótipo, características relacionadas, ou seja, alguns países já têm índices de emissão de metano nos catálogos de touros que estão disponíveis, mas ainda, de uma forma geral, é menos disponível. E para as nossas condições, a gente fez uns cálculos considerando a evolução dos programas de melhoramento do Brasil para raças leiteiras. Eu escolhi aqui o Girolando para exemplificar, o trabalho coordenado pela Embrapa Gado Leite, pelo Marcos Vinícius e demais, onde já se faz seleção com base em genômica, e a evolução da produção de leite dessas vacas que foram avaliadas no programa, a vaca de 2000 até o dia de hoje teve um aumento de 60% na produção, o que equivale a mais de 2.000 quilos por lactação. Usando aqueles modelos nacionais, se a gente for fazer um cálculo do quanto que impactou a produção de metano, esse aumento da produção causou uma diluição e uma redução de 40% da intensidade, ou seja, tecnologia, né, de um gado melhorado para ser utilizado com grande potencial. Eu gosto de afirmar aqui que é muito mais fácil aumentar uma média nacional que está próximo de 2.000 quilos de lactação do que aumentar uma média da Califórnia, como tem acontecido. Então, isso mostra o potencial de como a gente tem para crescer e contribuir para a melhoria da eficiência. E isso é muito importante, esse é um gráfico aqui chave, acho que a Mariana comentou, o Alexandre também abordou esse assunto, em que a gente tem aqui animais no eixo X produzindo de 0 a 9.000 quilos por lactação e o equivalente CO2 na pegada de carbono no leite. E a gente observa que animais com menos de 2.000 quilos por lactação eles são muito pouco eficientes, ou seja, ele produz pouco leite e é quase a mesma quantidade de metano, fazendo com que essa relação, com que a gente puxe essa pegada lá para cima, e essa é uma questão que a gente pode trabalhar muito no âmbito nacional brasileiro aí para melhorar essa emissão, e a gente tem muito para evoluir, né? Então, animais aí, a gente trabalhando com médias acima de 3.000 quilos por lactação, a gente já tem uma produção próxima, vai aumentando a produção, a gente produz mais, então é importante trabalhar com animais mais eficientes, a gente precisa melhorar essa métrica brasileira aí de produção por lactação. Quanto à interferência no rumen, a gente já tem alguns aditivos que já podem ser utilizados no Brasil, causando aí uma redução de até 60%, 30%, e com impacto aí de 11,5% na pegada de carbono como um todo. Então, essa deve ser uma realidade disponível para os produtores nos próximos anos, né? Ainda está em fase de protótipo, esses produtos foram liberados para comercialização pelo Ministério. A questão de saúde animal, acho que, né, o conceito de saúde única, a gente tem um impacto muito positivo na eficiência de produção e na diluição de metano. Então, prevenção, controle, erradicação de doenças, aumento da produtividade e longevidade, a gente tem um impacto muito positivo e já disponível essas tecnologias para o nosso produtor. Questão de manejo de dejeto, possibilidade de redução de até 80%,
a maioria delas aí já disponível, temperatura e aeração, captura de gás anaeróbico, coleta e estocagem, aplicação de dejetos. O Brasil, um grande boom aí do uso de compost barn, essa compostagem garantida por esse tipo de instalação, ela tem uma eficiência de emissão melhor também. Aí a gente, né, tem observado aí dados preliminares, aí, reduções de até 80% da emissão dos dejetos com essa tecnologia, puxando um pouco para baixo essa pegada de carbono nesse sistema de produção. E manejo de pastagem, né? Lembrar que o Brasil aí é um grande potencial, né? O país que mais produz carne e leite com base em pasto, e a eficiência, a introdução de sistemas integrados, são tecnologia, manejo de pastagem rotacionada, intensificação sustentável, são práticas aí já disponíveis há um bom tempo. E a gente vem evoluindo muito, gerando esses dados. O Alexandre mostrou, né, a dificuldade que é medir carbono na raiz, seja de árvore, seja de pastagem, mas a gente tem conseguido aí evoluir e gerar dados de fixação de carbono que poderão ser utilizados. Como produto disso, o leite carbono neutro, né, ela vai ter um impacto muito positivo. Essa descarbonização e até mesmo a geração de créditos, ela é importante e vem sendo impulsionada por uma melhoria de eficiência. Na medida que a gente direciona ao aumento da lucratividade, melhoria de eficiência e consegue atender aspectos ambientais, isso é muito interessante. E outros ganhos ambientais quantificáveis, que é a redução de resíduos, né, não só do metano, de gás, mas também de nitrogênio e fósforo, maior biodiversidade. Acho que o André Novo deixou alguns exemplos de alguns países, da Irlanda e da Holanda, e redução de odores também. Essas tecnologias de descarbonização, né, elas têm grande potencial para aumentar a produtividade e lucratividade. Essa é a grande vantagem, por isso ela vai se tornar uma realidade. Ela permite agregação de valor aos produtos lácteos, né, e gera bem-estar animal e para a sociedade. O Alexandre também mostrou isso. E eu vou usar aquele mesmo trabalho que o Alexandre mostrou, aquele trabalho publicado há 3 meses atrás, de uma rede latino-americana, em que foram avaliadas as diferentes tecnologias. Mas eu vou usar ele aqui com outro enfoque, só para comprovar que a gente pode reduzir metano e aumentar a produção. Então, se a gente observar essa figura tirada do artigo, aqui temos o potencial de redução na emissão e a melhoria de ganho. Então, a gente, com a melhoria de ganho usando raças melhores, a gente consegue ter melhorias de até 99% na produção e, consequentemente, redução de 38% na produção. Então, esse é um grande direcionador aí, né? E o produtor ele vai estar adotando principalmente por isso, porque vai melhorar a eficiência e vai ter impacto no bolso. E precisa de incentivo, precisa de informação, por isso eu gastei tanto tempo aqui falando dessa base conceitual para que nossos técnicos consigam passar essa ideia para os nossos produtores, para que as empresas tenham leite produzido em condições mais eficientes e, consequentemente, com menor pegada de carbono. É um grande desafio informar na era da informação, né? A gente nunca viu tanta desinformação nessa era da informação. Os algoritmos de inteligência artificial querem manter a gente na frente da tela do computador. Se a gente acredita que a vaca é o grande poluidor do mundo, a gente vai passar a ter acesso a esse tipo de informação, vai ficar mais tempo na frente do celular vendo essa informação e acreditando mais nisso. Isso explica um pouco da polarização, seja política e outros aspectos aí ao longo do mundo. Então, é um grande desafio, mas também uma oportunidade. Espero ter mostrado alguns dados científicos aí que a gente tem que ter em mente para quebrar esses paradigmas e mostrar para a população e para o nosso produtor de leite. A transição verde, a descarbonização, não tem dúvida, tem direcionado a produção animal, não só a produção animal, como a indústria, como a gente mostrou. E a tecnologia vem atuando como catalisadora, né, dessa melhoria de eficiência bioeconômica e que vai ter como consequência também a produção de um leite de baixo carbono. Grato pela atenção, me coloco à disposição aí para estar discutindo aí com os colegas sobre esse assunto. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. E agora nós vamos passar para a sessão de perguntas tanto do pessoal que está online quanto do que está presencial. Então eu peço que encaminhe, quem está online encaminhe pelo chat, que o pessoal vai encaminhar para nós aqui. E as presenciais, que tem os cartões lá no fundo, como eu falei, o Rafael recolhe e traz aqui, tá? Então agora a gente passa para a sessão de perguntas e respostas.
Perguntas e respostas. Bom, já temos algumas aqui direcionadas para vocês da Embrapa que chegaram antes, que são da... Vamos começar aqui com o Henrique, da Danone. Aí vocês ficam à vontade para responder você, ele direcionou para a Embrapa. Como conseguimos trabalhar em conjunto para a redução do impacto do carbono? Vocês pensam em liderar alguma iniciativa nesse sentido? Acho que não sei se a pergunta é institucionalmente, né? Como que a Embrapa, Danone, Viva Lácteos, Nestlé, todos têm que trabalhar juntos. A Embrapa tem discutido uma forma de trabalhar com várias indústrias ao mesmo tempo, mas é um modelo de parceria que a Embrapa ainda está estudando. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouco para ver que solução sai de lá institucionalmente, como formalizar essa parceria. Mas o fato da gente estar junto aqui nesse evento, já discutindo tecnologias, eu acho que já planta sementes de boas práticas nas indústrias, e isso não precisa esperar um contrato para acontecer. Então, a transformação já pode começar a acontecer meio imediatamente, né? Quer completar, André? Como eu abordei rapidamente na apresentação, a gente no Brasil tem essa ideia de compartimentalizar as coisas, né? Então, a nossa função em Embrapa, ela basicamente é produzir ciência, produzir informações científicas que dependem de um passo além disso, né? E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Não depende só da Embrapa, não depende só do governo. E a gente, por isso que eu mostrei exemplos dos outros países, né? Como novamente na Holanda, a Friesland Campina tem um enorme departamento, eles construíram um prédio dentro da Universidade de Wageningen para trabalhar em conjunto, né? Isso dificilmente acontece no Brasil. Esse tipo de associação público-privada precisa ser incentivada com um objetivo comum, no caso aí que seria a redução do carbono. E se eu puder completar, acho que não precisa ser com uma unidade da Embrapa, né? Com a Embrapa como um todo, né? Porque vai integrando, né? Tem o Luiz Gustavo, por exemplo, da Embrapa Gado de Leite, vocês da Pecuária Sudeste, a Meio Ambiente, acho que toda essa rede da Embrapa vai integrando, né? Não sei se o Gustavo quer comentar alguma coisa. É só complementar aí o Alexandre. A gente tem um papel aí de estar gerando a base técnica e científica e estar apoiando todos esses níveis aí. A parceria, ela sempre vai estar aberta. A gente tem algumas ações pontuais com algumas empresas, mas tem acho que todo o nosso esforço é de um apelo em conjunto pela pecuária nacional em busca disso. Então, é plenamente possível que a gente o que gera tem que ser chegado. Eu acho que o André mostrou aí alguns exemplos aí do como que isso pode ser feito. Então, eu acredito nisso. Eu acho que, né, e eu tentei mostrar um pouco isso na minha apresentação, como que o esforço de pesquisa hoje está chegando dentro da empresa. E a gente está aqui com a Viva Lácteos, com todos esses laticínios, e a gente tem que ampliar isso e tornar esses protocolos. Acho que a Embrapa vai ter uma importância de mostrar os protocolos de redução de emissão, já que a gente está fazendo pesquisa. A gente tem fazendas experimentais, o Alexandre e o André mostraram isso. A gente tem sistemas de produção a pasto e sistemas de produção em confinamento, em compost barn, em freestyle, lá na Embrapa Gado de Leite também. Eu acho que aí é uma estrutura ímpar no mundo para a gente mostrar que é possível produzir de forma sustentável e que a empresa privada vai ter que estar junto com a gente. Vocês fazem acontecer no campo. O Ednei da Nestlé. Muito se fala que o Brasil poderia se tornar net zero se recuperasse pastagens degradadas. A regeneração de fazendas leiteiras e manutenção do solo coberto poderia, de fato, nos levar a zerar as emissões sem o plantio de árvores em áreas de lavoura ou pasto? Tá ligado? Tá ligado? Tá ouvindo aí, pessoal? Não. Murilo, essa é uma boa pergunta e respondendo assim diretamente, não. Por que não? Porque o solo, ele é uma caixa fechada, limitada. Você pode incorporar bastante carbono nele, como a própria FAO falou e eu comentei aqui.
mas ele tem uma capacidade limitada de reter carbono. Talvez, se você pegar o extremo de uma pastagem degradada e for melhorar, você vai ter aqueles acúmulos que eu mostrei no gráfico ali, muito significativos. Mas em 10, 20 anos, você acumulou tudo o que podia, o seu solo está recuperado, está com uma saúde, está com uma qualidade, matéria orgânica boa, e estabilizou. Você não vai conseguir ir além do acúmulo potencial daquele solo. Isso é muito variável, depende do tipo de solo, do tipo de manejo. Então, por isso que as diferentes estratégias combinadas são importantes. Por quê? Se você reduz a emissão de metano, por exemplo, para usar um concentrado, um aditivo, e você reduz a emissão de metano, você tira a pressão da compensação no solo e talvez dê mais longevidade, mais tempo de compensação no solo. Se você já está numa fazenda madura, por exemplo, que já tem um bom manejo de pasto há 20 anos, como a gente tem alguns exemplos no balde cheio, o seu potencial de remoção ali é muito pequeno. Você vai ter que partir para uma outra estratégia, ou vai ter que usar energia fotovoltaica, ou energia eólica, ou um sistema de LPF. Então, o sequestro de carbono no solo ele é bom para quando você está numa situação muito ruim de manejo. Aí você tem um ganho legal. Depois que você já está numa fazenda madura, bem estabilizada, o potencial de remoção no solo é mais baixo, você vai ter que partir para outras tecnologias. Aí não sei se o Luiz ou não. Bom, dando sequência, uma pergunta do Fernando da OCB para o André Novo. Tendo em vista o caminho para uma produção mais sustentável e com neutralidade, além das tecnologias, é preciso pensar também no melhoramento genético do rebanho, animais mais eficientes na produção, maior produção de sólidos, melhor aproveitamento dos insumos e adaptados às práticas de neutralidade e sustentabilidade? Sem dúvida, Fernando. Bom receber sua pergunta aqui. Como eu falei, o sucesso de ter uma produção sustentável, ela depende de todas as engrenagens do sistema estarem funcionando perfeitamente e adequado. Então, vacas eficientes, e eu quero deixar claro aqui, sem nenhuma predileção por raça, por tipo de sistema, mas você tem que ter a genética adequada ao seu sistema de produção. Então, o Luiz Gustavo acabou de mostrar alguns dados muito interessantes, né? Quer dizer, vacas de 4, 5 mil litros de leite podendo ser eficientes em termos de eficiência do uso do carbono, né? Da emissão líquida aí bastante baixa. Nós temos um caminho muito grande a fazer isso. A sair de 1.000, 2.000 para 5 mil litros de leite não é um passo tão complicado, né? Do ponto de vista técnico, logicamente. Isso sem considerar a raça. Mas eu acho que é fundamental. A gente não pode colocar somente na conta da genética, né? A gente fala, olha, a partir de agora, se a gente fizer a inseminação artificial e começar a recriar bem, o problema vai estar resolvido, porque não vai estar. Você tem que ter todo o sistema muito bem encaixado com essa visão holística de eficiência. Ótimo. Agora a pergunta veio do Moreira também pelo chat. Mais geral, então fiquem à vontade. Há recomendação para empresas buscarem certificações ou protocolos sustentáveis? Se sim, quais seriam os mais indicados? Recomendação? Eu acho que é uma questão de oportunidade de negócios, né? Hoje a gente tem, acho que, poucos selos ou nenhum selo e várias certificadoras, né? Então, existem protocolos diferentes, mas nenhum deles é obrigatório. São adesões voluntárias que as indústrias fazem porque provavelmente enxergam uma oportunidade de negócio diferente, até abertura de novos mercados. Mas ainda não existe um conjunto de protocolos e de certificações muito amplo. A gente está trabalhando nisso também na Embrapa para ter um protocolo, talvez isento, né, do governo, vamos dizer assim, mais amplo do que iniciativas pontuais.
mas algumas indústrias já estão buscando as suas próprias alternativas, né? E talvez usando protocolos internacionais. Então não tem uma resposta muito única, né, para isso. Sim. Você quer complementar alguma coisa, Luiz Gustavo? Sim, é bem por aí. A gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. O importante é que isso seja auditável. Então, a gente já tem as empresas que estão fazendo em fazendas, muitas vezes elas tinham experiências em outras áreas da indústria e estão fazendo isso, né? Eu mostrei alguns exemplos até de produto brasileiro que já tem esse selo e a intenção é uma busca por agregar valor. E o caminho vai ter que ser certificação mesmo. Eu acho que isso está numa outra fase em bem-estar animal, que a gente já tem mais de uma certificadora fazendo, e o número de fazendas aumentando para certificação. Enquanto isso, para a questão de carbono, a gente ainda está numa etapa mais inicial, mas eu acho que é um caminho sem volta e vai ter que ter o uso de ferramentas internacionais. Eu e o Alexandre participamos desses fóruns de discussões mundiais, vai ser lançado agora, no início do ano, os direcionamentos tanto da FAO como da Federação Internacional do Leite para a padronização de protocolos, para dar uma direcionada que vai ser muito importante. E como a Embrapa, a gente tem trabalhado aí para gerar métricas em condições tropicais para a gente ter a cara de um sistema nacional, porque é difícil muitas vezes pegar uma equação europeia, uma equação americana e colocar nos sistemas e fazer esse mesmo tipo de avaliação. A gente sabe, por exemplo, que a pegada da soja, quando ela entra no sistema, ela está puxando lá para cima. E tem dados da Embrapa mostrando que não é tão assim. Então, a gente precisa ter publicação, consistência, para ter credibilidade e mudar, tropicalizar esses modelos em condições brasileiras. Muito bom. Uma pergunta para você, Luiz Gustavo. O leite carbono neutro, essa pergunta é do Francisco, da NWF. O leite carbono neutro pretende ser uma marca ou conceito da mesma forma que a carne carbono neutro? A gente está em discussão, como o Alexandre colocou, né? A gente vê essa possibilidade e acho que a consideração que tem que ser feita aqui é que a gente está buscando uma padronização e um direcionamento, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Talvez o Alexandre possa complementar aí, ele está mais envolvido com essa questão desse protocolo. A Embrapa tem discutido isso, talvez a diferença que a gente está propondo, ou que a gente está discutindo, é que seja um protocolo aberto para diferentes empresas e não destinado a um conjunto específico de empresas, que a gente possa ter mais democratização da adoção desse selo, porque o leite é assim, né? São muitas indústrias, são muitos produtores, 99% dos municípios com produção de leite, não dá para a gente reservar essa diferenciação para um grupo muito restrito. Porém, será um certificado, né? Será uma meta ambiciosa. Também não é para todo mundo. Se for para todo mundo, aí você tira o diferencial. Então, né, é importante disponibilizar o acesso para o maior número possível de indústrias e produtores, mas sabendo que isso não será... é um desafio, né, você produzir com baixo carbono. Então, não vai ser para todo mundo. Mas não pretendemos restringir para poucas indústrias, por exemplo. Perfeito. A pergunta da Thaisa da Danone, acho que mais direcionada para o Luiz, que ele citou na apresentação dele. No que diz respeito à densidade nutricional versus emissão de gás de efeito estufa, existem estudos / narrativas consolidadas que podem ser compartilhadas? Acreditamos que se o setor abraçar essa narrativa baseada em dados, podemos contribuir com o combate à desinformação.
Bacana, nossa, até arrepiei aqui com essa pergunta, porque acho que esse é o caminho. Eu lembro quando a gente começou a fazer palestras sobre esse assunto, eu mostrava um trabalho antigo e atualizei agora para um evento que a gente fez junto com a Nestlé. Está aí um trabalho recente da Dinamarca. Eu vou ter todo o prazer de passar o máximo de informação para vocês. A gente tem trabalhado nessa divulgação. Beba Mais Leite está fazendo uma campanha nesse sentido e a gente tem que explorar. Contamos com vocês da iniciativa privada para mostrar isso para o mundo. Tá? Existe consistência, sim, e estou aqui à disposição para compartilhar esses trabalhos. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Vai ser excelente isso nas discussões que a gente tem e nesse combate à desinformação, como a Thaisa bem colocou. Uma outra pergunta que chegou assim, a metodologia uma pergunta de Paulo Júnior Oliveira. A metodologia de redução de carbono na metanogênese, qual foi o princípio ativo que foi liberado recentemente para comercialização? E qual é a eficiência demonstrada em estudo que será capaz de reduzir? Está direcionada para o Luiz ou Ele não? Porque o Luiz comentou um pouco disso de ele não aditivos. direcionou, ele foi meio... Senhor, pode deixar que eu respondo essa. Eu me referi ao produto comercializado pela empresa DSM, a base é o 3-nitroxipropanol. Esse produto já está sendo vendido, já é autorizado para venda no Brasil e no Chile. Existem 48 publicações no mundo que deram a base para a liberação desses produtos. Tá? A redução para gado de leite ele é em torno de 30% da fermentação entérica. Tá? É um produto que está começando a ser comercializado no Brasil. E o outro produto comercial já liberado é o nitrito, acho que até o Alexandre participou aí da parte de avaliação desse suplemento, comercializado por algumas empresas, já está disponível também. E no próprio NRC e nas discussões que a gente está tendo na FAO, já existe um consenso de que esses dois aditivos eles vão contribuir, no caso do NOP, do 3-nitroxipropanol, em 11% na pegada de carbono do leite, e o nitrato em torno de 5% na pegada. Então, é 30% da emissão de metano entérico e vai chegar aí entre 10% e 5% na pegada de carbono. Acho que é importante complementar que são diferentes estratégias e elas têm que ser combinadas. Então, o Bovaer, né, que é o nome comercial do produto da DSM, e os diferentes sais de nitrato, principalmente nitrato de cálcio, eles vão dar essa contribuição que o Luiz falou, talvez na pegada entre 5% e 10%, 15%. E outras estratégias combinadas, como, por exemplo, de novo, estrutura de rebanho, eficiência de reprodução, no contexto da fazenda, aliado ao sequestro, potencial sequestro em solo e em árvores, em sistemas, por exemplo, ILPF, você vai somando diferentes contribuições para ter, por exemplo, a neutralidade, se esse for o objetivo. Então precisa ter um conjunto de tecnologias, não é uma solução isoladamente que vai ser a famosa bala de prata, né, para mitigação. Muito bem colocado, né, Alexandre? E a gente considera até que esses aditivos alimentares, eles são estratégias complementares. A base é o mais importante. Eu mostrei os dados da evolução do girolando no Brasil, a gente conseguiu uma redução da intensidade de emissão de 40%. O do gir leiteiro é de 60%. Né? Então, olha aí uma estratégia que ela tem um impacto muito maior. Então, se uma fazenda está muito eficiente e passa a usar um aditivo dessa, não vai fazer muito sentido, ela não vai ser a bala de prata, ela vai resolver muito pouca coisa e ela ainda implica em custo. Né? Então, esse que é a grande chave, né? É entender o sistema como um todo e trabalhar nas diferentes frentes para atingir o leite baixo carbono. Perfeito. Eu tenho uma dúvida também. Como é que vocês comentaram sobre a tropicalização dessas calculadoras, dessas metodologias que tem, né, que começam na Europa e vem vindo? Como é que está o avanço dessa tropicalização? Já está bem acessível? Como é que está isso? Eu vou comentar, depois o Luiz complementa também. Eu vou comentar e o Luiz complementa.
É importante a gente usar os nossos indicadores gerados por nós, não é porque a gente prefere, é porque a gente conhece os sistemas de produção. O exemplo da soja é um bom exemplo. Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente, está aqui para ajudar nessa discussão, porque esse grupo da Embrapa Meio Ambiente foi um grupo responsável por fazer o cálculo da pegada de carbono da soja brasileira. E ela é completamente diferente se a soja é do Rio Grande do Sul ou se a soja é do Pará, porque você tem diferentes contribuições ali, por exemplo, de mudança de uso da terra. E quem é que conhece isso, se não a ciência brasileira? Para o estrangeiro, soja é tudo igual. Tudo bem, pode ser que a hora que entra no navio, pode ser que seja tudo igual, mas se você conseguir ter uma rastreabilidade, uma segregação de diferentes regiões, você pode sim ter pegadas de carbono diferentes para aquele ingrediente que é muito importante para a alimentação animal. Então, esse é um exemplo. Outros exemplos dos fatores de emissão, por exemplo, de óxido nitroso no solo. Então, uma urinada de um animal parado, né, normalmente o animal urina parado, equivale a uma adubação de 600 kg de nitrogênio por hectare ano puro ali. Isso gera muita emissão. Só que os solos tropicais, eles têm carência de matéria orgânica, carência de nitrogênio, os micro-organismos que estão ali, eles processam muito rápido o nitrogênio. Então, o nosso fator de emissão por poça, né, de urina é muito menor do que a mesma poça num solo, por exemplo, da Europa. Então, a gente precisa gerar esses dados. Esse é um lado da história. Como avançar para a calculadora em si, né, para ferramenta de contabilidade de todas essas características particulares da produção brasileira, é um projeto grande e complexo, com várias unidades da Embrapa envolvidas, e a gente está avançando nisso também graças à parceria com a Nestlé. Então tá bem encaminhado, mas ainda não está pronto. Perfeito. Se quiser complementar, Luiz ou André, também fiquem à vontade. Não, acho que o Alexandre colocou bem aí. É importante que eu lembro, talvez tenha sido em 2010, uma reunião da FAO em Brasília, da Agenda de Sustentabilidade, grupos comerciais aí querendo impor taxação em produtos brasileiros. A gente não tinha nem medida, a gente tinha até dúvida como medir metano, né? Então, mostrando a importância de como que esse amadurecimento, esse investimento da iniciativa privada e pública no Brasil é importante para gerar essas informações. Com consistência científica internacional, a gente consegue mudar. Eu acho que o Alexandre colocou aí de forma bem clara isso aí, né? Quanta gente envolvida aí, o Bob na questão do óxido nitroso, inúmeras pessoas aí para gerar esses dados e fazer essa tropicalização. A gente está gerando os dados, conforme o Alexandre colocou, ainda está um pouco distante, mas a gente já tem informação e começou, isso que é o importante. E a gente tem isso em mente, com a empresa privada envolvida, talvez a gente consiga aumentar essa velocidade dessa tropicalização. Mais uma pergunta da Sofia, da Scott Consultoria. Em função da pandemia, o consumo de lácteos, assim como de carne bovina, ficou fragilizado. Em uma situação como essa, o leite com menor pegada de carbono teria espaço na ponta final da cadeia, pensando que provavelmente ele tenha maior valor agregado. Em quanto tempo esse leite poderia ser mais barato ao consumidor? Puxa vida, que pergunta complicada. Tinha que ser do Scott. É um desafio muito grande esse, né? A gente sabe hoje, eu vou falar um pouco talvez da experiência que a gente tem com a questão do orgânico, né, do leite orgânico. De certa forma, é um produto de nicho, né, talvez não seja muito diferente, olhando pelo aspecto de mercado, de preço de leite, de ter pessoas dispostas a pagar um sobrepreço por um produto diferenciado, ambientalmente correto, né? O que a gente percebe, logicamente, é que cada dia que passa, a população muda, o consumidor muda, valoriza isso mais do que antigamente. Então, são nichos que tendem a crescer no mercado, tanto da questão orgânica, tanto da questão de produção de leite de vacas a pasto, quanto de produção de leite baixo carbono. Mas isso, logicamente, depende de uma evolução do conhecimento do que o consumidor entende do que é um leite de carbono zero. Então, esse é um driver importante, que é o consumidor do futuro. O que vai acontecer com esse produtor? É muito difícil dizer se esse sobrepreço de um leite diferenciado
será um pequeno ou grande para o futuro, né? Mas, por exemplo, em países de pecuária desenvolvida, você tem os preços não são tão superiores assim como hoje é. E é uma questão de oferta de mercado, né? Se você tem pouco derivados de leite orgânico no mercado, a tendência é que ele seja para um nicho de elite que pode pagar por esse preço. Mas é uma tendência muito forte a ser considerada, além dessa política das empresas de ter a total descarbonização em 2030, 2050, que também é uma outra pegada para o aquecimento global. Então, é uma tendência muito forte, a gente precisa estar preparado para isso, com base científica, como já foi conversado, né? Não são opiniões, não são cálculos, é tudo baseado em ciência muito forte, e todas essas equações que definem o que é um leite baixo carbono precisam ser muito bem referenciadas, né? Perfeito. André, muito obrigado. Agradeço muito ao Luiz Gustavo pelo tempo, pela colaboração, que foi excelente lá dos Estados Unidos, passando um pouco de frio aí, né, Luiz? Ao André e o Alexandre, por toda a disponibilidade, desde o primeiro momento, todos os três se colocaram à disposição, conversamos, ajustamos, foi essencial isso e importante demais. É um tema, como nós já conversamos, acho que definitivamente entra na pauta da discussão aqui na associação, e um tema muito importante para a gente seguir desenvolvendo, né? Assim como também eu conversei com a Mariane, que também vai envolvendo tudo, como, né, quando nós conversamos, né, Alexandre? Tem que envolver todos os atores ali, indústria, produtor, a pesquisa e até o governo, para a gente seguir e avançar, que precisamos avançar nesse tema. Então, mais uma vez, agradeço a todos o tempo, a disponibilidade, as grandes apresentações que foram feitas, as grandes contribuições para esse dia de trabalho nosso. Muito obrigado.